Olá, Shalom. Meu nome é Silmara e eu fiz o mapa cabalístico com o Moré André. E eu gostaria de compartilhar com você a minha experiência. Eu acho que a palavra que mais designa a minha experiência é o choque. Eu me surpreendi muito com o resultado, encaixou plenamente com a minha personalidade, ok? Com certeza absoluta vai mudar minha vida. Foi ótimo porque eu estou numa busca muito grande interior. Eu tenho passado situações as quais eu quero entender o que está ocorrendo dentro do meu ser. E sinceramente me ajudou muito. Eu pude ver situações assim, eu pude ver questões que eu estou tentando achar as palavras porque o choque foi muito grande. Eu ainda estou digerindo tudo porque foi incrível a experiência, a verdade é essa. Eu não sou muito boa com vídeos nem palavras, mas é essa, eu tô sendo sincera, foi assim, uau, eu não tava realmente esperando tanto, me surpreendeu demais, valeu a pena. Eu recomendo você a fazer também. Eu não sei quem vai assistir esse vídeo, ok? Mas eu recomendo você fazer. Você vai se entender melhor, você vai se compreender melhor, você vai poder ver questões as quais você talvez vá se resolver internamente. Eu creio dessa forma. Valeu muito a pena. Faça. Vale a pena. Um abraço e shalom. Profunda dos livros que foram colocados em relação, não é, à Torá, ou dentro da religião que as pessoas são acostumadas, é que, na verdade, houve um acidente. Qual acidente? Houve um julgamento falho. Qual o julgamento falho? É que Deus, não é? Ele teria mandado alguém e esse alguém foi sentenciado de forma incorreta e que ele foi julgado sem ter culpa nenhuma. Existe um grande problema aí, porque se assim o for, então também a história de Iov seria também assim, alguém que foi culpado e sofreu uma sentença sem culpa nenhuma. Já o Terrilim, não é? Se não me falha a memória, 79, fala que não existe inocentes. Ou seja, quando nós passamos por certos processos, e aí possa-se dizer em questões de julgamentos ou questões. Esse julgamento a gente pode ampliar, porque também pode implicar com casos de julgamentos do Tribunal Celeste, como doenças, etc. Enfim, mas vamos colocar que haja um julgamento dentro aqui dos parâmetros, né, da nossa lei também, que também tudo é Torá, tudo faz parte. E há um mau julgamento, a pessoa foi julgada incorretamente. É lógico que a gente não pode deixar de dizer e entender que tem pessoas que realmente
podem ser julgadas por um crime que elas não cometeram. Isso, sem forma nenhuma, a gente não pode dizer que não aconteceu. Mas devemos aprimorar, porque se ela foi julgada por um crime que ela não cometeu, é porque em algum momento, ou ela cometeu o crime em outra vida, ou ela também acusou alguém por alguma coisa que não tenha cometido. E no final, nessa vida agora, essa pessoa agora ela acaba sendo julgada por isso. Porque não tem como fugir do tribunal celeste, não tem como fugir das mãos do Eterno. O que muitas pessoas não entendem e não compreendem que isso é impossível. E por isso não pode haver ou se chamar para si que uma pessoa era tão pura e ela teve um julgamento impróprio. Quando na verdade nem mesmo o Novo Testamento concorda com isso. Por quê? Citando isso aqui só para a gente poder avançar um pouquinho mais na questão em assuntos da Torá, não é? Só para que a gente possa entender. Então veja, a Torá é um livro, não é? De leis e é lógico que as pessoas vão ser julgadas pelos seus erros. É dito que JC, não é? Ele não tinha nenhum pecado, é o que é dito, era perfeito. Mas o livro de Hebreus 5,8 diz o seguinte: ainda que era filho, todavia aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Se ele aprendeu, é porque ele não tinha obediência, na verdade, ela é desobediente. Então ele aprendeu obediência pelas coisas que padeceu. Veja, aqui diz claramente que não havia o fator obediência nesse ser e que ele aprende por aquilo que ele padece, tendo ele sido aperfeiçoado, ou seja, não tem nada que possa aperfeiçoar Deus. E aí aqui diz que ele veio ser o autor da salvação para todos que lhe obedecem. Então veja, mas na verdade muito estranho isso aqui, é muito estranho. Porque como alguém pode alegar ser perfeito, falar que a Torá é imperfeita, que houve um falso julgamento, que aquela pessoa foi sentenciada a morrer pelo pecado dos outros, oferecendo ao outro também o direito de ser inapto com os tribunais celestes e que essa pessoa, não é? Ela agora também ganharia o direito de ser também uma pessoa que não está de acordo com a lei, porque ela passaria a ter agora uma salvação em relação a isso. O que eu pergunto é qual seria essa salvação se o mundo continua sofrendo, se o mundo continua sofrendo, se o mundo continua com pessoas doentes, se o mundo implodiu em guerras, se o próprio povo de Israel foi o que mais sofreu em relação a isso, qual foi a lógica dessa história? Para a gente continuar aqui, então veja, mesmo após Yehoshua morrer, ele foi aos tribunais celestes, existiam problemas que ele teria que consultar o seu estudo de Torá. É sabido aqui que o que traz justiça para a pessoa e entendimento de muitas coisas é o ensino, é o estudo da Torá. Então a Torá ela deve ser estudada profundamente para se entender, e principalmente essas regras espirituais, para que a pessoa possa então não ter que passar, ou até mesmo passar, mas saber como construir através de um estudo de Torá, e aí diga, não é só o estudo, mas um estudo onde ela possa conseguir alcançar o entendimento e colocar o entendimento em prática. E essa é a questão aqui. Aqui
o entendimento da questão da Torá. Rabbi Tzahak disse que eles eram referidos por três nomes, esses gigantes. Nefilim, que eram caídos, Anakim, gigantes, e Refaim, lácteos, né? E todos eles viveram muito. Primeiramente, eles foram chamados de Nefilim, os caídos, na época que foram derrubados do céu. É isso mesmo, tá vendo? Ó? Época que foram derrubados dos céus. Depois eles se uniram às fêmeas da espécie humana e tiveram filhos delas. As crianças chamavam-se Anakim. Depois disso, quando eles continuaram a se espalhar pelo mundo e se tornaram frouxos e deixaram o mundo, acima eles foram chamados de Refaim. Então veja, são estágios, né, que acontecem aqui em relação a essas fagulhas caídas dos céus. Outro fator aqui é que aqui acontece alguma coisa muito semelhante que aconteceu no Novo Testamento. A relação de seres espirituais com mulheres, que geraram uns seres não muito bons, né? Que se chamavam Anakim, tá vendo? É a única referência que nós temos aqui em relação a essa parte, a metáfora, em relação à sexualidade entre homens e seres angelicais, ou mulheres e seres angelicais. Então veja, aqui essa construção, ela traz para a gente que, na verdade, a construção que é feita lá na entrada do Novo Testamento, para a alegação de que um homem entrou nesse mundo sem as vias naturais, na verdade é mentirosa, não é? E que é muito mais antagônica à Torá do que se imagina. Agora, pessoas podem se manter em relação, não é? Um homem e uma mulher, cada um tendo espíritos, não é? Não ligados à Torá, espíritos baixos, isso também pode acontecer. Veja ainda, Rabi Yehudá diz que eis que está escrito, as sombras, ou seja, Refaim, tremem. Isso é Iov 26:5. E que também eram considerados Refaim como os Anaquins, Devarim 2:11. Como dizer que Refaim vem da raiz linguística, né, aqui de laxe, ou seja, fraco. A Birria disse para ele, a explicação é porque aquele gigante eram dois lados, ou seja, de uma fonte angelical e de um humano, fonte feminina, e foram tornando mais desesperados para existir na Terra. Foram tornados, na verdade, mais desesperados para viver na Terra, para existir na Terra. Da mesma forma, os refaíns que resultaram e nasceram dos Anakim foram ainda mais desesperados até que se libertaram completamente do alto e estarem vivos em vidas longas. Quando eles se tornaram mais fracos, metade de seu corpo ficou enfraquecido e morreu, e metade do seu corpo permaneceu vivo, já que eles eram compostos metade anjos, que não se deterioraram e morrem, e metade de humanos que se deterioraram. Eventualmente, morreram, né? Quando a metade de seus corpos morria, eles costumavam colher ervas das gramíneas do campo, significando ervas venenosas, as engolia e morriam, por querer se matar. Eram chamados de refaim, não é? Os frouxos, já que se soltavam da vida. E o Rabi Tzahak disse que eles costumavam se jogar no grande mar e se afogar e morreram. E o que está escrito, as sombras, hebreu Refaim, tremer as águas abaixo dos seus habitantes. Tremem as águas debaixo dos seus habitantes. Rabi Shimon disse, se Israel tivesse entrado na terra prometida sobre o estigma do discurso calunioso dos espiões, o mundo não poderia ter resistido, nem por um momento. Quem é o artesão da fala caluniosa? Quem é, né, na verdade, significando sua fonte. Uma pergunta aqui. Quem é o artesão da fala caluniosa, significando a sua fonte? A serpente.
O segredo da questão é que quando a serpente violou Eva, referindo-se ao pecado da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela infligiu-lhe impureza, significando sua impureza, de onde provém todos os pecados humanos. O Rabi Shimon disse sobre todos eles: o perdão foi concedido pelo santo bendito seja ele, exceto pelo discurso calunioso, já que está escrito: quem disse, com a nossa língua prevalecemos, os nossos lábios são nossos, quem é o Senhor, né? Quem é Senhor de nós, quem é nosso Senhor? Isso é Tehillim 12:5. Vem ver a linguagem caluniosa dos espiões fez com que nossos antepassados não entrassem na terra. O que falava, né, morreram, e o choro pelas gerações vindouras foi decretadas, já que no aniversário daquela data também foi decretada a destruição de ambos os tempos. E eram como se falando, né, do santo e bendito seja ele, agiu sobre isso, e o fim de Israel estavam prestes a ser destruído dos mundos, e se Moisés não tivesse prevalecido com a sua oração. E disseram-lhe, Rabi Ria disse, qual é a mudança aqui? Está escrito, e eles cortaram. Não é usar a palavra falar ou dizer, ele responde, cada um interpretou o assunto separadamente e falou. Onde quer que se escreva, eles falaram, está aludindo à sabedoria, e nós já aprendemos isso. E ele diz, significa simplesmente os pensamentos do coração na mesma linha de fala, como está escrito. Ora, Ramã pensou, literalmente disse, em seu coração, Esther 6:6. E eles disseram, significa dar uma ordem, como já definimos, em vários lugares, e eles cortaram, sempre significa relacionar os assuntos que cada um expôs, a sua explicação dos assuntos em relação à Torá. Viemos para a terra, ele pergunta, deveria ter dito, nós fomos para a terra. Ele responde, no entanto, nós viemos, significa que entramos naquela terra que você elogiava diariamente e disse que não há nada parecido. E, de fato, flui como leite e mel, não é? O Rabi Hazak diz, quem quer que mentir sobre algo, começa primeiro com algum assunto verdadeiro, e a fim de fazê-los acreditar em seus enganos. Por isso começaram primeiro, e de fato flui com leite e mel. E ria disso, isso é o que eles disseram. Nós viemos para a terra que você estava louvando todos os dias. Você disse que não há nada como ela, e de fato flui como leite e mel. E exagerou em elogios acima de todos as terras. Não é assim, por isso é fruto disso. Na verdade, eles cortaram um dos menores cachos e mostraram a eles. Eles disseram, se esta é a terra que o Santo Bendito seja ele deseja, como herança para os filhos de Israel, e pela qual eles sofreram todas essas dificuldades e problemas, encontramos na terra do Egito cachos de frutos que são duplamente mais finos do que estes. Mas o povo é forte, disseram. É costume do mundo que os fortes que fazem batalha fiquem fora das cidades para guardar as estradas. Aqui até os habitantes da cidade são poderosos e fortes. E as cidades são fortificadas. Mesmo que todos os reis do mundo se reúnam contra ele, eles não serão capazes de fazer em suas defesas, né? Fazer moça em suas defesas. Rabi Yossi disse, todo o que eles disseram foi com discursos malignos. E o mais duro de todos é que este é que está escrito, Amaleque habita na terra do Negev. Isso é como uma pessoa que foi picada por uma cobra, quando querem ameaçar, dizem, lá vem a cobra. Não é? O Rabiaba disse, isso certamente representou mais dificuldades do que tudo, mas que eles disseram, o que significa dizer que aquele que trava batalha com todos vive aqui, onde? Na terra do Negev, que é uma área através da qual a estrada é obtida,
para a terra. Imediatamente todos a congregação levantou a voz e clamou. Bamidbar 14:1. Eles estabeleceram um padrão de choro para as gerações vindouras naquela noite, já que era a noite do 9º de Ave, o dia 9 de Ave, que é exatamente o dia do ano que o Satã e toda a sua comitiva, que é a noite que Satã e todos os seus anjos, eles vão prestar culto ao Eterno. Por isso que tem essa confusão aqui, e esses templos foram destruídos, né? Rabi Yossi disse: eles conspiraram entre si para espalhar um relatório maligno sobre tudo. O que é tudo? Ou seja, sobre a terra e o santo bendito seja ele. O Rabi Tzahak disse: sobre a terra é correto, sobre o santo bendito sobre ele, seja ele. Se de onde sabemos disso? Disse: é derivado do que está escrito. Mas o povo é forte, significando indicar que não poderia haver ninguém que pudesse vencê-lo. O povo é forte é exato, significando que mesmo o santo bendito seja ele, não poderia ir contra eles. E isso é caluniar o santo bendito seja ele. E está escrito ainda: Amaleque habita na terra do Negueve. Eles então causaram tudo como aprendemos, e o santo bendito seja ele quis aniquilá-los do mundo. Eis que está escrito: por isso disse que os destruiria, se Moshe não tivesse estado diante deles no dia da violação. Terlim 102, 106, 23. Muito bem. Aqui nós devemos entender que a Torá ela usa de muitas metáforas, né? E essas metáforas elas fazem uma descrição da árvore sefirótica e da internalidade do ser humano em si, né? Por isso que nós vemos aqui a construção de manhã da árvore sefirótica, dos nomes divinos, sobre o filho de Batsheva, enfim. Tudo é uma grande construção. E a construção, é lógico, ela se dá exatamente na divisão dos mundos. Vejam, a pergunta que começa aqui, vamos ver se a gente consegue fazer uma leitura e consegue entender alguma questão aqui, né? No início começou Rabi Eleazar: levai os olhos para o alto e vede quem os criou. Ishayahu 40:26. Né? Vamos dar uma olhada aqui em Ishayahu para a gente sempre ter uma referência, não é? Daquilo que a gente está falando aqui. Veja, levante bem os olhos e veja quem criou isso, não é? Aquele que envia seu anfitrião por contagem, quem o chamou pelo nome, dado tão grande poder, vasto poder, não há um único que deixe de aparecer. Muito bem. Então aqui a gente tem a construção, não é, dessa pergunta que é feita aqui, não é? E dentro dessa pergunta a gente tem aqui, ó, a palavra mibará, não é? Mi e a palavra bará, tá vendo? Exatamente aquela mesma palavra que tem lá em Bereshit, bará, depois shit, criou 6, e depois bará Elohim, ele criou Elohim, mi bará. E aqui está o fragmento da pergunta, que quer dizer quem, né? Quem fez, esse mi quer dizer quem. Muito bem. Elevai os olhos para onde? É uma pergunta. O lugar do qual todos os olhos dependem. Quem é ele? Ele é aquele que abre os olhos, de Malhut, de Hirosh, de Airampim. Ou seja, um nível muito alto dentro da árvore sefirótica. E então vereis o Atik, né, está oculto, e ele está e nele está a resposta. A pergunta: quem os criou? Quem? Que é aquela palavra men, yud, mi, zat de biná, tá vendo? Então a palavra é zat de biná, a mais alta fronteira do céu, ou seja, o paraíso. E tudo depende dele, desse paraíso. E como a pergunta está nele, no próprio nome, ela está oculta e é chamado de Mi. Por quê?
Mi é como quando se faz uma pergunta, quem? Pois não há pergunta acima dele, já que a pergunta é encontrada somente no mais alto limite do céu. No início começou Rabi Eliasar, elevai os olhos para o alto e olhai para quem os criou. Elevai os olhos para qual lugar? Ao lugar onde todo olho depende dele. E quem é ele? Ele é aquele que abre os olhos. Então sabereis. É o atique oculto, dentro do qual está a pergunta: quem os criou? E quem é ele? Mi, igual quem? Ele é chamado pela borda do paraíso celestial, onde tudo lhe pertence. Como existe uma pergunta e ele está em uma senda oculta e não se revela, ele é chamado Mi. E porque não há pergunta acima, essa borda do paraíso é chamada Mi, veja, a borda do paraíso. Em hebraico, a palavra Mi significa a interrogação quem, e também é a proposição de, indicando procedência, como a Cabala nos fala a respeito das propriedades das raízes do nosso mundo. Um objeto espiritual pode às vezes se revelar toda uma gama de associações, propriedades e categoria. Da mesma forma que a palavra mi é parte da palavra Eloquim. Veja, então eu tenho aquela parte que nós estávamos falando de manhã, e aí tem aqui em caixa alta, não é? A palavra mi ao contrário, onde as duas últimas letras formam a palavra mi. Do mesmo tempo, no entanto, elas têm uma variedade de outros pesos e também significados. Rabi Eliasar deseja explicar como foram criados os céus e a terra, naturalmente, assim como toda a Torá, o Zohar fala apenas de graus e categorias espirituais e não tratam de explicações sobre a origem física e o desenvolvimento do nosso mundo. É muito importante entender aqui, ó. Assim como toda a Torá, o Zohar fala apenas de graus e categorias espirituais e não trata de explicações sobre origens físicas e o desenvolvimento do nosso mundo. Além do mais, é impossível entender a origem e o desenvolvimento reais do nosso mundo sem alcançar o mundo espiritual. No entanto, o que quer que alcance, não é possível transmitir essas conquistas aos outros, porque é pessoal. Portanto, mesmo quem logra alcançar a plena essência da origem de nossa natureza e de suas ações, continuará incapaz de descrevê-la de maneira que seja compreensível aos outros. Ou seja, só quem tem a experiência e consegue chegar lá é que poderá entender na sua plenitude. O céu e a terra constituem os 7 dias da criação, o zoom do mundo de Atzilut. No entanto, que se trata de uma parte de Atzilut, que é aquele mundo que a gente falou hoje mais cedo. Então, por que a sua descrição é Bará, criada, que vem da palavra Biriá? Veja, a palavra Bará vem da palavra Beriá. E de Atzil, não é? Emanado, ou seja, de Atzilut. Contudo, precisamente aqui se encontra a propriedade de abrirmos os olhos para o processo da criação. Rosh, a cabeça de Airampim, tem apenas Keter e Rohimá de Malhut, situando-se abaixo dos olhos, abaixo da Sefirá Rohimá. Deixa eu abrir um outro arquivo aqui. Aqui, então, eu tenho a construção, não é, daquilo que nós chamamos de faces, né, ou de uma face. Na verdade, o crânio é Rosh, que está em Keter. É lógico que esse mundo vai se dividir em vários outros mundos, em vários outros estágios, está vendo? Em vários estágios espirituais, em relação à ida e à descida da luz divina. Não é a luz que a gente imagina, mas uma luz espiritual de doação. E aqui nós temos os estágios dentro da árvore sefirótica. Veja, Keter, Rosh, aqui dentro de Rohimá, não é? Taenai, que são os olhos. Aqui é o Gar de Binah, tá vendo? Nós temos as pupilas, não é?
dentro aqui, né? Aqui é chamado de Nekuvei Inai, né? Aqui abaixo, nesse Gard Binah, olha, a gente tem aqui, ó, o Zad Binah, que é Ozen, ou ouvido. Aqui em Rotem, né, nós temos, que é Rotem, que é o nariz, e está nessa parte de Zerampim, não é? E finalmente a gente tem aqui a boca, tá vendo? Que é P, que é Malhut aqui, ó, onde está, não existe luz. A constituição é exatamente esse, Hiroshi, o crânio, e aí dentro do crânio tem um cérebro, não é? E que vai comandar essas outras questões que são metaforizadas aqui pela questão de uma face, de um rosto, não é? Porque a gente está falando da construção de Adão, não é? O corpo de Adão. E isso é uma metáfora. A gente acabou de ler no Zohar que nada que está escrito na Torá ou no Zohar, não é? São questões de assuntos do mundo físico, mas são do mundo espiritual. Muito bem. E aí, então, aqui a gente continua. Então, veja, o abrir dos olhos realmente é abrir Rorimar, não é? Não é que você agora vai abrir os olhos. É uma metáfora para questões intelectuais e espirituais, não é? Afinal, somente quando ela revela e que é a luz de Rorimar passa através dela, vindo do Rosh de Airampim, veja, a gente acabou de ver toda essa construção, para todos os partsufins, ou seja, são as partes abaixo de cada uma das sefirot, tem uma sefirot que recebe e passa logo para outra. Isso é chamado de um partsuf, e esse partsuf é do mundo de Atzilut, daqueles mundos lá de Keter e Rorimar. Portanto, diz que os olhos devem elevar para o lugar do qual todos os olhos dependem, pois a luz de Rorimar pode preencher todos os particifis do mundo de Atzilut, somente quando Malhut se revela lá em Rosh de Airampim. Assim, todo o segredo da revelação está em Malhut, ou seja, não pode acontecer em outro lugar. A luz de Rorimar, a luz da sabedoria, é a luz dos olhos, aquela que a gente viu lá também. Ela emana dos olhos e apenas passa a luz que podemos ver. A palavra Ebará significa bar, que é além, querendo dizer fora do mundo de Atzilut, ou seja, mais elevada ainda, não é? Ou fora de lá mesmo, em outro aspecto para baixo. Isso porque a própria Binah saiu do Rosh de Airampim e ficou mais baixo, fora do Rosh de Airampim, dando luz. Isso é exatamente a Bará, criando, não é? Veja, criando, e aqui a gente tem um zoom, né? Em hebraico, cada noção, tem vários nomes possíveis que determinam a ação específica que ocorre aqui. O nascimento de Zoom, não é, ele se deu mediante a saída da descida de Biná do seu degrau. Portanto, o nascimento de Jum é chamado, não é, de Zerampim, que vem, ó, é chamado, né, Bará, perdão, que vem da palavra bar, fora do degrau de alguém, não é, o próximo degrau. Toda a criação consiste em apenas 10 sefirotes. Contudo, quando cada sefirá inclui todas as outras, e como todas elas estão interligadas, cada mundo, nível ou sefirá, inclui as propriedades de todos os demais, e é composta por suas partes. Portanto, cada sefirá consiste de Keter, Rorimar, Biná, Zerampim e Malhut. Não é? Aqui, aquelas 6 sefirot se tornam uma só, que é chamada de Zerampim. E cada uma desta, por sua vez, consiste de 5. Então, veja, no total de 5 vezes 5 vezes 5, que são 125 sefirot, ou degraus da escada que nos separam dos mais inferiores do Criador ao mais elevado. Muito bem. O que acontece aqui... A aula acabou tão rápido que eu nem entendi. O que acontece aqui é que nós, então, devemos entender esses 125 degraus, não é?
eles são metaforizados aqui exatamente por essa questão, não é? Da subida aqui, ó, um degrau, outro é Od, um é Yesod. Veja, os degraus são as sefirotes. Como nós vimos anteriormente na aula de cedo, cada sefirote ela consiste de 10 sefirotes, tá vendo? Cada uma delas tem 10 sefirotes. Veja, todo esse processo que a gente está entendendo aqui, em cima desses degraus, eles são metaforizados por questões de estudo da Torá. O problema na questão do estudo da Torá é o quanto você terá que quebrar a cabeça, principalmente se você quiser ir por esse caminho estudando sozinho, sem um mestre cabalista, e o quanto você vai sofrer, não é? Sofrer também é perder tempo com coisas que talvez depois você vai ver que não fazem sentido, né? Por isso que o Zohar ele descreveu lá, a gente depois vai ver isso num outro momento, sobre que tudo começa com a boa verdade, né? O serpente, ele começa com Rava tendo uma conversa e logo depois ele dá um nó na cabeça dela usando a própria Torá, usando o Midrashim do que o Eterno tinha falado para Adão. E aí ele pega e manipula as palavras e traz uma confusão no entendimento daquela palavra. Ele envenena a coisa, né? Esse é o papel dele, envenenar a Torá, não é? Não deixar as pessoas entenderem essa Torá. Então veja, esses degraus, né, que são 125 sefirotes, que nos separa dos inferiores. A propriedade aqui de Biná por si só por si só não é receber a luz de Rohimá. Todavia, a fim de transmitir a luz de Rohimá para Zerampim e Malhut, que desejam recebê-la por amor, veja, tem que ser por amor ao Criador, pois receber a luz de Rohimá é o objetivo da criação. Biná designa em seu interior uma certa parte chamada de Zat, de Biná, ou Isheshut, não é? Então vamos olhando aqui o nosso slide para a gente entender um pouco essas questões que estão sendo faladas aqui e pelo menos vocês terem, não é, uma pré-ideia. Deixa eu ver isso aqui. Então veja, então a gente tem aqui a construção, tá vendo, ó, das luzes, não é? A luz circuncidante, luz direta, e aqui a tela do que vai ser construído, os mundos sendo definidos aqui, ó, em conforme nós avançamos, não é? Em relação à doação, e aqui do primeiro nível de Malhut temos o terceiro nível, o segundo nível, o terceiro nível, não é? E aqui dentro a gente vai construindo, tá vendo? Essa tela, esse tabur, né? Tudo que divide a alma em partes, né? Ou seja, tudo isso aqui é um gráfico que mostra, não é, como tudo na Torá funciona, não é? Tudo, as partes da alma, isso que deve ser levado, e toda essa linguagem, não é? Que é chamada de Zat, de Biná ou Yeshut, que recebe luz de Rohimá do Partsuf de Rohimá, e passa para esse zoom, né? A parte principal. Biná, propriamente dita, é chamada de Gard Biná. Gard Biná a gente viu que são aquelas três, não é? Sefirotes superiores, Keter, Rohimá e Biná, não é? Isso tem a ver com Zerampim, etc. Então veja, a parte de Biná que recebe a luz é chamada de Zat de Biná. Portanto, Biná sai de Hirosh e cai no Guf, não é? Então veja, ela sai lá e cai. Então, exatamente aqui ela sai aqui de cima e cai nesse Guf aqui espiritual, tá vendo? Nessa parte aqui em relação aos mundos espirituais, ó, aqui nós temos o Guf, né? Ou seja, é uma construção, não é? Onde a gente tem Hirosh, cabeça, o corpo, o tronco, sendo metaforizado aqui, veja, não é? Então também é falado sobre umbigo e etc. Mas todas essas construções, olha, são dentro da questão, né, da construção
da árvore sefirótica e da espiritualidade. Muito bem. Então, aqui então ele vai cair no Guf, como ocorre na segunda restrição, isso não tem efeito sobre a própria Binah, pois ele não sente nenhuma falta de luz de Rohimá, como se jamais tivesse saído do Rosh. Isso se refere apenas à parte superior de Binah, que é o Gar, que é aquelas 3 sefirotes que eu falei de Binah, que não aspira por Rohimá. Esta parte é chamada de ave, não é? Ave veíma, não é? E vai do P até a boca, não é? Ou seja, aqui a gente está falando de ave, que é a relação, não é, de Rohimá e Biná, e vai de P, boca, até o rosé, peito, tá vendo? Então veja, toda a descrição que nós temos aqui do Zohar Kadosh, ela é uma descrição do corpo de um ser humano, né? Ela é uma descrição exatamente ou do crânio ou das partes, mas são níveis superiores muito elevados, ou dentro de um todo mesmo, onde começa a se falar do Rosh, aqui do tronco, pés e etc. É isso que está falando aqui, não é? Uma linguagem bem complexa, e acredito que mesmo a gente explicando é um pouco complexo de se entender. Contudo, o Zat de Biná, que deseja receber Rohimá para o Zum, assim como uma mãe que quer receber para a filha, sente a saída do Rosh de Airampim para o Guf, pois ali não pode receber a luz de Rohimá, mas apenas a luz de Rua, veja aí esse Rua, Nefsh, não é? Que é o Vak da luz. Essa parte de Biná é chamada de Sheshut e vai de Rosen até Tabur, não é? Então, vem de Razê até Tabur, não é? É uma construção aqui que a gente acabou de ver, não é? Dentro da vinda da luz, veja, nós temos, a gente tem Or e Echá, que é a luz direta, veja, a luz que vem direto. Nós temos Or Roser, não é? Que é a luz de retorno, e Or Markif, que é a luz que circunda, não é? E tudo isso vai depender, ó, desses mundos aqui que a gente está falando lá, ó, do Rosh, do Guf, tá vendo? Então aqui a gente já tem a resposta do que é Sof, do Tor, do Tabur, do que é o umbigo. Por quê? O próprio nome sagrado, ele tem uma, como a gente já viu outras vezes, ele tem uma referência do corpo humano. Se a gente pega o Yud, tem a cabeça, o primeiro rei é o braço ali encaixado no Vav, que é o tronco, e aí vai ter a descrição ali, né, do tronco, a parte do umbigo, tá tudo na letra Vav, e chega no rei final, que são as pernas. Então, essa construção é feita aqui dentro. É lógico, uma questão que está trazendo para a gente apenas um pequeno fragmento de entendimento, porque perceber isso no todo é complexíssimo, não é? Então, os um do mundo de Atzilut, que recebe Sheshut, vão, não é? Esse mundo já é muito alto, vão de Tabur até a ponta dos pés de Arampim, ali na Parsa. Assim, há duas Passaot, né, plural de Passa. Uma está no mundo de Atzilut, separando as sefirotes de doação. Então, Galgatayenai, que já é da Sefirot de recepção, a Rap, né, que tem aquela construção, a Rap é aquela construção exatamente das Sefirotes que estão relacionadas à parte do rosto, ou seja, olhos, Enai, ouvidos, narinas e bocas, não é? Então, veja, isso está descrito exatamente aqui no nosso slide, não é? Veja. Essa descrição aqui, ó, Nikveinai, não é, que são as pupilas, não é? Aqui a gente tem o Gard Binah, e aqui a gente tem a pupila, veja, quando está falando de pupila dos olhos, está falando de mundos espirituais. O Zat de Binah, aqui que é chamado de Ozen, ó, ouvido, não é? Que é aqui em Binah, essas sefirotes aqui abaixo. Aqui nós temos Rotem, que é Zerampim, que se torna uma só sefirote, que é nariz, e aqui em Malhut nós temos P, que é boca. Então o texto ele começa a falar dessa construção aqui, ó, veja, o Arrap, não é?
E este passa se localiza no peito de Airampim, segundo passa se localiza entre Atsilute e Biá, não é? Atsilute é o primeiro mundo, Beriá ou Briá, que é o segundo mundo, e Etzirá, que é o terceiro mundo, e Asiá, de curso falando de baixo para cima, que é o mundo da ação, não é? De cima para baixo é o contrário, de baixo para cima é o contrário, quer dizer. Contudo, podemos também dizer que cada parte sulfite tem a sua própria parça, que separa os desejos de doação dos desejos de recepção. Aqui a gente então tem os mundos superiores, que a gente estava falando, né? Começamos do Atik. Veja, o Atik está aqui abaixo da palavra P, ou seja, aquele esquema que nós vimos vão estar em todos os mundos. Todas as sefirotes, mesmo em todos os estágios, vão ter esses níveis também. Então a coisa é muito ampla. A gente não pode não pluralizar o fator das árvores sefiróticas. Porque se a gente mantém ela num nível só, seria como se nós estagnássemos o ser humano e os conceitos intelectuais e espirituais do ser humano. Ou seja, isso se divide de uma forma, imagine, em 8 bilhões, não é, de seres humanos. Então, é algo fantástico, né? Porque dentro de cada ser humano vai ter que ter uma construção, um entendimento. E é lógico que isso também se dá na construção espiritual, daquilo que é externo ao ser humano. Mas o ser humano, com a sua capacidade intelectual, com a sua mente, com seus olhos, etc., ele pode perceber tudo, né? Ele pode fazer um julgamento, e aí disse lá no começo que, veja, não tem como tudo ser explicado se a pessoa não chegou nesses mundos espirituais. Existe aqui algo que deve ser buscado e galgado se alcançar pela pessoa. Por isso que a Torá, ela não pode funcionar só em um estágio, ela não pode só funcionar, por exemplo, eu vou através da fé. Isso é ilógico para a Torá. Tem que ter a luz da fé, mas também tem que ter a luz do conhecimento, o entendimento do que se está fazendo. Muito bem, então após descer esses mundos, né, o Atik, Airampim, Hiroshi, não é? O P novamente, aqui o Razê, e aí aqui a divisão parsa, que vai dividir esse mundo aqui, o Ave, que é Gard Binar, né? E vai descendo aqui, ó, a gente tem um Yesheshut, os atos de Binar, Zum, Taburra, Galim, Regaim, e aí tem mais uma divisão aqui, ó, um Parsa, e aí sim começam os mundos espirituais a partir de Binar. Briá, Etzirá, Asiá, e este mundo, né? Veja, aqui a Asiá que nós falamos, né? Onde nós temos aqui um marchão, né? Uma divisão, uma tela, ainda está dividida desse mundo, não está nesse nível. A Asiá que fala aqui é outro nível. Quem está abaixo de Zum eleva a sua prece. O Zum, elevarão este Mé, essa reza mais ainda, pois o Zum, eles mesmos são corrigidos pela luz de Hassadim, e não desejam receber a luz de Rorimá. E somente se um pedido vier debaixo do homem, Zum acenderão a Yesheshut e pedirão a luz de Rorimá. Yesheshut prossegue levando uma reza à ave, veja, a Rorimá e Biná. E estes elevam um Mem, né, a Airampim, ave, ascende a Roche de Airampim, onde existe a luz de Rorimá, onde eles fazem um zivug sobre essa luz. Um zivug de ave é chamado Abba, pai, e Ima, mãe, olhando um para o outro. Olhar significa receber a luz de Rorimá, ouvir significa receber a luz de Hassadim. Como resultado da ascensão de ave para Roche de Airampim, Biná começa a receber Rorimá para Zum. Todos os participantes do mundo de Atzilut são corrigidos pela luz de misericórdia ou de Hassadim, de tal forma que não desejam receber a luz de Rorimá para si. Aquele que é capaz de levar o seu pedido, uma reza, para fazer com que Zum ascendam a Yesheshut, após que Yesheshut e Ave ascenderam junto ao Roche de Airampim, de modo a recebê-lo para si.
este não é considerado simplesmente uma pessoa comum, mas um tzadik, um justo. O pedido que alguém eleva ao Zum denomina-se sua alma, a sua forma especial de rezar ao Eterno, pois uma alma é um vaso, um desejo, ou seja, um vaso é um kli, é um desejo repleto de luz. Contudo, a luz no interior de um vaso é determinado pelo desejo, ou seja, portanto, o desejo espiritual é a intenção de agir pelo bem do Criador, se chama uma alma. Somente agir pelo bem do Criador, veja. Naturalmente, quem ainda não tem tal intenção, não tem uma alma. Ou seja, quem não chegou ao ponto de agir somente pelo bem do Criador e não pelo seu bem, fazendo da sua espiritualidade uma moeda de troca, então essa pessoa ela não está fazendo pelo bem do Criador, mas ela está fazendo exatamente pelo seu próprio bem. Ou seja, é uma moeda de troca. Isso significa se amanhã ou depois o Criador fizer aquilo que ela acha que ela usa como moeda de troca não mais funcionar, então esse amor vai se extinguir. Então essa pessoa ela não tem uma alma, não no nível de Zohar Kadosh. O mundo espiritual é um mundo de desejos apenas, sem os quaisquer invólucros corpóreos, né? Então, o leitor deve rever suas ideias a respeito da alma, do corpo, das conexões entre os mundos, etc. E corrigir-se continuamente, a fim de interpretar adequadamente essas categorias. Assim, então, os desejos corrigidos do homem são chamadas almas dos justos. Estas almas ascendem ao Zum, na forma de médium, uma reza, e completa o Zum e ascende a Ixexute. A presença de Zum cria em Ixexute um desejo de receber a luz de Rohimá. Isso compele Ixexute, Zat Divinar, a ascender até o Orochi de Airampi e ali unir-se com o Gar Divinar, ou Ave, não é? Que Ave Veima, para formar um Pastisuf. Então, Ave, e aí a gente tem agora aqui os nomes sagrados, não é? Que é Aleph, Ave, nome de 72, né, que é um Ain, o nome de 72, que é o tetragrama aberto com 72. Sag, que é o nome com gematria 63, o tetragrama aberto com 63, que vai ser igual a Irampim mais Ave, tá vendo? São essas construções desses nomes divinos. Olham um para o outro, trocam a luz de Rohimá entre si e passam para baixo de Zum. Sem um pedido vindo de baixo, aves se contentarão com a luz de Hassadim e não olharão um para o outro. Somente o pedido de seus filhos, Zum, compele ave a encararem Panim Bepanim e fazerem o zivug, no qual, tá vendo, somente um pedido de né? No qual Im Binar recebe a luz de Rohimá, que vem de Abba Rohimá para os filhos de Zum. No entanto, isso ocorre porque o homem perguntou. A pergunta de um homem significa elevar uma reza, de forma a fazer com que a ave olhe um para o outro, faça um zivug juntos, deixando o Ima receber, não é? Receber Rohimá de Abba para o homem que está elevando sua alma. A luz descendente de Rohimá é chamada conhecimento ou sabedoria. Veja, a luz descendente de Rohimá é chamada conhecimento ou sabedoria, que vai ser chamado de Da'at. Pois o Zum ascende a Ixexute mais Ave, e lá estimulam um zivug sobre a luz de Rohimá, chamada conhecimento. Daí está escrito na Torá, e Adão conheceu sua mulher. Tá vendo? Então, não tem nada a ver com uma relação marital de homem e mulher, mas sim com questões do mundo espiritual. Assim, vir a conhecer significa receber a luz de Rohimá. Zum, que está em Ave, e os compele a receber a luz de Rohimá, são chamados Da'at, conhecimento, ou Sefirá Da'at. Contudo, Da'at não é uma Sefirá adicional. As Sefirot são apenas 10.
Portanto, para designar o fato de o pedido de Zum pela luz de Rohimá está entre as 10 sefirotes do Patsuf de Ave, dizemos que Ave tem uma sefirá chamada Da'at. Neste caso, em lugar da contagem normal das sefirotes, que seria Keter, Hesed, Keter, Rohimá, Binah, Hesed, Gevurah e Tiferet, Netzah, Hod, Yesud e Yesod Malhut, contamos dessa forma. Deixa eu só... contamos, ao invés de começar com Keter, contamos então com Hesed, Binah, Da'at, não é? E depois Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Hod, Yesod e Malhut. A Sefirá Keter é omitida e só mencionamos a Sefirot Da'at depois de Rohimá, Abba, Beima e de Rohimá, Abba e Binah, Ima, pai e mãe, né? Aqui é Rohimá o nome, Abba é o nome pai, Binah é a Sefirot, Ima é aqui a Sefirá mãe. De um degrau para o outro, significa a passagem da luz de Rohimá, proveniente da Sefirá Da'at, do nível de Ave para o nível de Zerampim, e até o fim de todos os degraus, que é Zerampim até Malhut, que se chama o fim de todos os degraus. Quando a luz está presente na Nukva, Nukva diz aqui é uma parte que recebe, ela é chamada de Ma, não é? Luz que ela passa para inferiores é chamada de sem bênção. Há vários estados de Nukva, Malhut do mundo de Atzilut, precisamos conhecê-los, pois tudo o que recebemos somente dela. Além de todos os estágios de crescimento de um ponto para um Partsuf pleno, uma Malhut desenvolvida tem 2 grandes estados. Malhut atinge o primeiro estado grande quando recebe a luz de Neshama. Isso ocorre quando, devido ao Men de Malhut, Ave sobem. Não é? Um nível de seu lugar permanece para Rosh de Airampim. No entanto, embora Sheshut se eleve no lugar, permanece entre o peito, que é aqui Razé, e o umbigo, que é Tabur, não é? Como a gente viu naquele gráfico, de Airampim até onde Ave estava, entre a boca e o peito de Airampim. Ele ainda continua revestindo do Guf de Airampim, e mesmo que combine esse Partsuf com Ave. E como Yesheshut agora reveste o lugar, desde a boca P até o Razé e do Airampim, pelo fato de fora de Yesheshut, se torna igual ao Rosh de Airampim, pois fundiu-se com Ave, ou seja, Rohimá e Binah, no Rosh de Airampim, ou seja, essa árvore já de um nível superior. Como um Partsuf, além disso, Yesheshut ascende ao seu lugar abaixo, de Parsa, de Atzilut, no Razé de Airampim, se coloca acima dele, onde brilha Rosh de Airampim. É por isso que Yesheshut passa a luz de Rohimá para Zerampim, e esta repassa para o Malhut, que enche com essa luz chamada sem bênçãos. Por isso que a gente vê lá que quando Abraham teve Isaac, ele tinha 100 anos, ou seja, isso é um significado do 100, dessas 100 bênçãos. Ou quando Isaac plantou e colheu 100 vezes mais, então também significa essas 100 bênçãos. Pois tendo recebido essa luz, pode ascender ao lugar permanente de Yesheshut, entre Rose e Tabur de Airampim. Subindo a esse nível, Malhut se iguala a Ima. No mundo espiritual, o degrau de um objetivo espiritual determina todas as suas propriedades. Mesmo em nosso mundo, só os degraus do desenvolvimento interior do homem determinam suas propriedades, seus pensamentos e desejos. E como Ima equivale a 100, Malhut também é chamado de 100, de modo a enfatizar o fato de que Malhut ter ascendido a Binah do mundo de Atzilut. Agora Malhut é semelhante a Mi, tá vendo? Já não é Ma. Assim Yesheshut era antes de elevar uma reza e transmitir a luz. Isso porque ela agora reveste o lugar do estado pequeno de Yesheshut, desde o Razé até o Tabu de Airampim, e fica sobre a passa do mundo de Atzilut, abaixo do qual a luz de Rosh de Airampim não pode passar. Por esse motivo, Malhut não ganhou nenhuma luz por causa de qual ela havia levado uma reza.
No entanto, Malhut ganha ao receber as propriedades de Ima Binah, pois ascendeu a Exexute, chamada Ima. Portanto, a luz de Malhut recebeu é apenas considerada Vak. Veja, agora a gente tem aqui que não é mais Zat, é Vak, ou seja, essa questão das 6 Sefirot, do estado de Gadlut, ou seja, de grandeza. O primeiro estado de Gadlut, Malhut não poderá receber Gad Gadlut. E a segunda Gadlut, a luz de Rohimá, Rayá, enquanto estiver sobre o Parsa de Atsulut no Razê de Airampim. Veja. Então, aqui depois vai explicar esses passos, né? Sobre o Gar e Gadlut, aqui no item 11 e 15, explicam como Malhut recebe Gar de Gadlut. Para determinar o Nukva, que acendeu a Exexute, o Zohar usa a palavra Ma, que é Meá. Veja, a palavra Ma é Meá, que é 100. Pois, mediante essa ascensão, Malhut adquiriu as propriedades de Binah, 100 bênçãos. E ela adquiriu a sensação de pergunta. Ela sente que tem apenas Vak, metade de uma parte do estado grande. Em outras palavras, elas sentem o desejo por sua outra metade. Gar, não obstante, ela alcançou uma parte do estado grande de Vak de ave. Assim, a Nukva tornou-se igual a Exexute, antes de elevar uma reza, mas adquiriu as propriedades de Binah, 100 bênçãos. E como isto é Vak, da luz do estado grande, ela sente uma deficiência, ou seja, uma pergunta, como Exexute sentia antes de levar essa reza. Em seu lugar, quando Exexute se encontrava no estado de Katnut, quando ascendeu a ave, esse ascenderá a Irampim, e os subiram até o lugar de Exexute. A ave brilharam a partir de Oroch de Airampim, no local de Exexute Zum, que agora lá, né, sente a luz que recebem de ave e percebe que esta é meramente uma parte da luz que gera neles outra pergunta. Este é o segredo definido por Ma. O que testemunha o que é igual a ti? Quando o templo foi destruído, uma vez se fez dizendo o que é Ma. E te mostrarei, e o que é Ma, não é? Assemelhareis a ti. Isso é Lamentações 2,13. Lá vai ter a mesma questão, vai ter Men e Re. E toda essa construção aqui, ela depende do mundo espiritual, não é? Na linguagem do Zohar, a restrição de um Partsuf é a sua transição do estado de Gadlut para Katnut. Tá vendo? Então, Gadlut é grandeza e Katnut é pequeno. Por isso que tem Talit Gadol e Talit Katan. E é descrita como uma divisão de cada parte do Partsuf. O Rosh, o Guf, Regraim, em Galgatainai, que é Mi, né? E o Ahap aqui, ó, que é ele, essa parte que a gente fala ali do rosto, né? Que é ele, que é abaixo dos níveis espirituais superiores. Todas as 10 Sefirot são chamadas pelo nome do Criador, que é Elohim, tá vendo? Que consiste das letras Ele e In, Elohim, que são novamente divididas em Mi, que é Galgatainai, e aqui, deixa eu só ver aqui, Mi, que é Keter e Rohimá, e ele, Binah, Zerampim e Malhut. Veja, é preciso entender isso aqui, olha. Então veja, ó, o Men está aqui em Keter, o Yud está aqui em Rohimá, aqui a parte do nome, não é? Que está em Binah é o Re. É o Re. Aqui em Malhut, aqui na parte central, nós temos o Lamed. E na parte aqui de Malhut, nós temos o Aleph. Então veja, Elohim. Existe uma divisão aqui, tá vendo? Aqui existe uma divisão da palavra ele, não é? E da palavra Elohim entre, que está dividido Malhut, Zerampim, que são aquelas 6 Sefirot, Binah, Rohaimá e aqui Keter. O que ele criou, os mundos que ele criou, é que vão então essas partes mais baixas, não é? É que vão trazer o castigo. O Eterno mesmo não castiga ninguém, mas ele tem o direito
de ter criado um mundo onde as pessoas que fizerem algo antagônico à bondade sofram as consequências disso. Então ele criou esse sistema chamado Elohim. Esse sistema chamado Elohim, ele vai se dividir nesse esquema, ou seja, o primeiro nível está em Malhut, a Aleph está em Malhut, é de cima, as letras elas começam do Aleph para baixo, chegando até a letra Tav, que é a divisão da Lua de Malhut. Agora, esse nome Elohim, ele serve ao contrário, só que existe uma divisão. Antes de chegar nos mundos intelectuais, no mundo espiritual mais elevado, ali tem um parsa, uma divisão. Onde o nome ele, não é que a gente fez uma assimilação com Alá, está dividido da primeira parte da palavra mi, quem foi. Ou seja, é por isso que nós vemos aí um monte de gente fazendo um monte de coisas, espiritualmente falando, mas eles não estão ligados ao Eterno. Ou seja, eles não conseguiram unificar tudo. Por isso que Deus, quando vai lá na questão da metáfora do Egito, Mitzrayim, ele fala o quê? Castigarei quais deuses? Os deuses do Egito. Veja, isso é uma coisa séria, porque está falando dessas forças, está entendendo? Essas forças todas estão no nível de recepção. Agora, se você conseguiu construir o mundo todo, que não é possível somente depois da questão, mas se conseguiu, aí a gente pergunta, construiu como? Você conseguiu se elevar, ou seja, trazer o mundo lá de cima da doação para dentro de você, então você conseguiu fazer toda a conexão. Senão, você não vai conseguir fazer a conexão. Porque, ao mesmo tempo que Elohim não é o eterno, Elohim é um sistema de julgamento que vai levar a pessoa à correção. Por isso que se diz que todo mundo vai seguir a Torá. Aqueles pelos aspectos, não é? De seguir a Torá, estudar a Torá, e aqueles que vão seguir a Torá através de pancadas. Então as pessoas elas começam a levar um monte de pancadas, não é? E o Eterno é justo, ele dá as pancadas no nível que tem que se dar, devido ao seu modo de doação. Então, e aí tem que se entender muito sobre essa questão de doação, não é? Tem que se entender muito que tudo isso tem que ser direcionado para o estudo do Zohar. Muitas pessoas pensam que doação é você, às vezes, fazer muita caridade, ajudar muitas pessoas, isso também é importante, né? Mas a principal doação que você faz é para o estudo, para implementar, para elaborar, para melhorar o estudo do Zohar. Para que as pessoas possam compreender, porque pobre na linguagem da Torá não é quem não tem dinheiro, é quem não tem o Zohar Kadosh, quem não tem o conhecimento.